Olá, minhas amigas e meus amigos do G7 Jurídico, sou Cássio Scarpinella Bueno e venho aqui a convite do querido amigo, o coordenador do nosso curso de Processo Civil, Fernando Gajardoni, para trazer algumas considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento na perspectiva da jurisprudência do STJ. Essa é a nossa tela inicial, aparece para vocês, esse é o nosso tema e vamos lá. O CPC, como a gente sabe, ele propõe a redução drástica, né, das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso gera uma série de consequências sistemáticas. Uma delas é uma necessária releitura do princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias, e a mais importante e menos teórica, porque essa realmente é impactante, sensível, não só teórica, mas do ponto de vista prático também, tem a ver com as hipóteses, um aumento, na verdade, quase que um efeito colateral mesmo, com relação ao cabimento da apelação, lá de acordo com os artigos, o artigo 1009, parágrafos 1º e 2º. Na verdade, cabe a apelação e as contra-razões de apelação são cabíveis contra aquelas interlocutórias que não são sujeitas ao agravo de instrumento, que é algo, convenhamos, que soa sempre muito esquisito para a nossa cabeça, acostumada com aquela vinculação, cabe a apelação da sentença e nada mais. Então, voltando ao slide, apenas aqui o 1015, né, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, mérito do processo, etc, etc e tal. Particularmente, sempre achei, defendo e continuo defendendo que esse verbo versar em aquilo é muito importante para viabilizar a devida compreensão de cada uma dessas hipóteses, que aqui continuam, né? Incisos 8º, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, etc. e tal, e na perspectiva do caput, né? E o parágrafo único, ao meu ver, tem uma primeira chave de compreensão boa, correta, adequada, que deve ser levada em conta, que é também cabe agravo de instrumento contra as interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, processo de execução e no processo de inventário. O que, então, vai nos autorizar a dizer que as hipóteses do caput, cada um daqueles incisos do caput, dizem respeito à fase de conhecimento do processo, né? Porque para o cumprimento, para a liquidação, para a execução e pelo menos para o processo de inventário, todas as interlocutórias são recorríveis, como claramente diz o parágrafo único que o STJ já decidiu nesse sentido. Vamos em frente aqui, então, para dizer o quê? Que muito se discutiu, e muito se discute, na verdade, até hoje na doutrina, se esse rol do 1015 seria ou não taxativo, se seria possível ou não uma interpretação extensiva, analógica, etc. e tal. E enquanto se discutia isso, o próprio STJ chegou a admitir um mandado de segurança contrato judicial para discutir decisão relativa à competência. Porque se vocês olharem o 1015, não há uma previsão lá sobre competência. Fala-se sobre convenção arbitral, que é coisa diferente, mas não fala de competência jurisdicional. Então, uma de duas. Ou eu aceito a opção do legislador, não cabe agravo de instrumento, eu vou discutir isso ao final, na apelação ou nas contrarrazões de apelação, ou cabe o agravo de instrumento, ou ainda, e aí como o STJ chegou a admitir, e boa parcela da doutrina chegou a sustentar, cabe o mandado de segurança contrato judicial como sucedâneo recursal. De qualquer jeito, o STJ teve a oportunidade de fixar o tema 988, dizendo que o rol do 1015 é de taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação. Essa é uma ideia defendida por alguns colegas da doutrina, principalmente pelo professor William Santos Ferreira, querido colega meu da PUC de São Paulo, escreveu isso numa obra que eu tive o privilégio de coordenar, Comentários ao Código de Processo Civil perante Saraiva, que sensibilizou a maioria da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao julgar estes repetitivos e ao fixar essa tese. Isto é, sem prejuízo das opções do legislador, toda vez que você demonstrar que no caso concreto
aquela decisão interlocutória tem que ser revista naquele momento, imediatamente, sob pena de ser inócuo, ser tardio o reexame ao ensejo da apelação e das contrarrazões, é um indicativo de que cabe o agravo de instrumento. Para além dessa tese, né, o STJ teve, enfim, em 2018, 2019, não é, a chance já, a oportunidade de decidir em várias hipóteses o cabimento do próprio agravo de instrumento. E eu quero então trazer para vocês aqui sobre competência, e aí vocês fiquem à vontade para depois consultar, ler os acórdãos, quando a decisão afastar a prescrição à decadência, quando deferir ou indeferir, né, a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas também quando houver atribuição diversa do ônus da prova, a regra geral, quando fixar a data de separação de fato do casal para fins de partilha, cabe o agravo de instrumento, vai dizer também o STJ, quando houver indeferimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, aqui duas decisões, uma da ministra Nancy Andrighi e outra do ministro Herman Benjamin, cabe agravo de instrumento contra a interlocutória que fixar guarda provisória de menor, cabe agravo de instrumento com relação ao pedido de nulidade das intimações posteriores à sentença, quando se tratar de missão provisória na posse em desapropriação, quando se decretar a ilegitimidade de parte e a alteração do polo passivo. No entanto, aqui existe um acórdão, isso aí provavelmente vai ensejar embargos de divergência, ou pelo menos essa discussão, dizendo que só cabe agravo da decisão que rejeita a exclusão do litisconsorte, mas sempre temperando isso com a ideia da urgência, do interesse, né? Contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, cabe nas interlocutórias proferidas no âmbito da falência e da recuperação judicial, e uma outra decisão que diz que, olha, não há mal nenhum de você entrar com um agravo de instrumento para impugnar variadas decisões interlocutórias, né? E na jurisprudência mais recente do STJ, já se decidiu que não cabe agravo de instrumento com relação à decisão sobre o valor da causa e da decisão, que eu acabei de mencionar agora há pouco, que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva de litisconsorte, né? Então são situações, ao meu ver, que vão mostrar muito a própria interpretação do 1015 e, lógico, como o STJ vem aplicando a própria tese fixada no âmbito dos repetitivos, que devem ser até ao tema 988. E aqui, para acabar, colegas, reflexões. E reflexões que a gente depois pode se encontrar no G7 e para discuti-las um pouco melhor, né? Veja, um repetitivo, como é o tema 988, deve ser observado pelos demais órgãos jurisdicionais. Isso está muito claro no 927, inciso 3, né? Aí o próprio STJ teve, quando fixou a tese, dizer, olha, isso só se aplica para as decisões posteriores. Isso, mais recentemente, o ministro Herman Benjamin, segunda turma do STJ, confirmou, olha, não vamos retroagir para evitar insegurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, já surgiram casos no STJ em que o recurso especial para se discutir se cabia ou não o agravo de instrumento não foi conhecido, porque se entendeu que era necessário o reexame das provas com relação ao contexto da decisão, para se verificar se cabia ou não o agravo de instrumento, se era ou não interlocutória. Isso é interessante, vamos ver o slide lá onde aparecem esses dois acórdãos para os colegas interessados lerem. E me preocupo aqui com duas perguntas finais. Será que, na normalidade dos casos, vai caber recurso especial para o STJ para discutir a observância ou não do tema 988 no que diz respeito à presença da urgência? Porque, como nós sabemos, urgência é fundamentalmente uma questão de fato. E, como também sabemos, não cabe reexame de prova no âmbito do STJ. E uma outra discussão, com ela nós temos aqui o slide de novo, são dúvidas simplesmente que existam ainda sobre o cabimento do agravo de instrumento. Quer dizer, inclusive levando em conta aquele verbozinho do caput, versar, e isso vai ter que dar ensejo, provavelmente a agravos, mesmo que eles não sejam conhecidos, ao meu ver, é a única forma proativa
de se evitar a preclusão e argumentando sempre, ou com a jurisprudência já firmada pelo STJ, né, nesses variados casos, ou ainda com mais vigor, derivando, tentando justificar a aplicação do 988, do tema 988, ao seu caso concreto. Tá? Esse aqui é apenas um convite, voltamos ao meu slide aqui, para vocês, amigos e amigas, presentes e futuros e passados do G7 Jurídico, e esperamos vê-los entre os nossos alunos, as nossas alunas. Com isso, então, aí indicando meus livros que tratam do assunto, meus votos de bons estudos para cada um de vocês e até uma próxima oportunidade.